Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na live do Instituto Claro. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, porque hoje a gente inicia uma série de lives do Instituto Claro. Então sejam muito bem-vindos ao Diálogos Online. Eu sou a Dani Gomiero, para quem não me conhece, sou diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da Claro, sou vice-presidente de projetos do Instituto Claro e estou aqui para que a gente possa mediar, bater esse papo e conversar sobre assuntos bem importantes e relevantes para o nosso momento, para a nossa sociedade, para a gente, para o nosso aprendizado. Então, a gente vai passar aqui pelos próximos 40 minutinhos. Espero que vocês gostem, que vocês participem. A gente tem refletido muito sobre esse momento todo que a gente está vivendo, né? E a gente pensou assim, bom, depois de 4 meses, né, desse momento de quarentena, de isolamento social, de pandemia, a gente percebeu a importância... Percebeu não, acho que assim, na verdade acelerou e ajudou a gente a dar voz aqui, né? E falar mais sobre a importância da participação social, da nossa participação, do quanto a gente pode fazer a diferença, né, como cidadã, como cidadão, como a gente pode apoiar o outro, né, olhar para o outro. E eu acho que a proposta desse diálogo também passa por isso, né, passa por refletirmos sobre esses assuntos, passa por refletirmos sobre a cidadania, sobre a cultura do voluntariado, por exemplo, sobre a cultura da gentileza. E a gente tem um meio para fazer isso, né? A gente tem esse meio, a gente tem hoje a live, que se tornou aí algo extremamente relevante para que a gente pudesse, para que a gente possa, na verdade, ter esses momentos de conversa. E por que não aproveitar? Então, eu acho que a proposta é um pouco essa, né? Até setembro a gente tem uma agenda aí super bacana, com vários convidados. Aliás, se vocês quiserem indicar pessoas, assuntos que vocês acham que são importantes, relevantes, mandem aí sugestões. A gente está acompanhando, a gente está vendo por aqui, moderando. E quem sabe a gente não traz esses assuntos para essa pauta e para essa conversa gostosa aqui que a gente espera ter com vocês, né? A ideia, inclusive, é que a gente traga para cá os nossos jovens também, né? A gente traga especialistas, profissionais e jovens para que a gente possa falar um pouco sobre o presente, sobre o que a gente está vivendo e também sobre o futuro do nosso país. Então já fica aqui também um pouco do nosso ideal, do nosso desejo, mas a gente quer construir isso junto com vocês, que nos acompanham, que nos seguem, que nos assistem. Isso é muito importante, essa colaboração faz toda a diferença, tá? Então são alguns recadinhos iniciais aqui, porque hoje o nosso papo é muito, muito, muito importante. Eu acho que vocês vão adorar. O tema de hoje tem tudo a ver com diversidade e inclusão, algo extremamente relevante, né, para a nossa sociedade. Algo que a gente aprende a todo momento, né? E a gente tem um convidado super especial que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu não sei se ele já entrou aí o pessoal me ajuda também, porque eu tô aqui empolgada com vocês conversando. Me deem um toque também se ele já entrou, tá? O que eu queria só deixar também como recadinho? 2 coisas. O nosso próximo bate-papo vai ser sobre voluntariado, então a gente já tem aí um tema. Se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões, ótimo, já avisem a gente, mandem aí, mas a ideia é essa, então a gente falar sobre voluntariado. E eu vou deixar um recadinho que o Instituto Claro e a Claro, junto com a CUFA, Central Única de Favelas, continua apoiando o Mães da Favela, tá? É um projeto super importante, a gente já falou sobre ele aqui, inclusive com o Celso Ataíde, e é muito bacana que a gente continue apoiando, porque as mães continuam precisando, né? As mães da favela precisam da nossa ajuda. Então, quem quiser doar, quem quiser contribuir, acessa lá o www.mãesdafavela.com.br/claro, tá? Então, vale aí o recadinho. E aí a gente agora começa, eu quero apresentar aqui nosso convidado super especial, que eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho antes aqui, também conhecer um querido, um jovem, falei para ele, um jovem, um especialista,
né? E isso é que é legal, porque a gente tem pessoas do bem, e essas pessoas do bem é que fazem a diferença e que incentivam, engajam, são exemplo, modelo. E eu estou muito feliz de falar com ele aqui hoje. O tema que a gente tem da nossa live é acessibilidade digital e o que as pessoas podem fazer para tornarem os seus perfis nas redes sociais mais inclusivos. Já pararam para pensar nisso? Essa é uma perguntinha aí, hein? Já pararam para pensar, eu mesma, que é a Dani Gomiero, Dani, quando eu vou postar alguma coisa na minha rede social, no meu Instagram, no meu Face, eu tenho o cuidado de fazer a descrição daquela imagem, fazer a descrição daquilo que eu estou postando, e nada melhor do que a gente ouvir de quem conhece o assunto para nos ajudar, para nos orientar, para dar dicas. Então eu queria convidar aqui Gustavo Toniero. O Gustavo, deixa eu ver se ele tá aqui já me falaram que ele tá, porque aí eu já chamo ele. Me ajudem aí, aqui, opa, peraí, gente. Vem, Gustavo, vou apresentar enquanto o Gustavo chega aqui, vamos ver se deu certo. Gustavo, ele é jornalista, tem 24 anos, já entreguei a idade, Opa. tá, Gustavo? Tá me ouvindo? Gustavo é formado pela ISPM em jornalismo, ele atua em diversas áreas da comunicação, trabalha com produção de conteúdo para blogs, agências de marketing, tem uma super experiência nisso. E além disso, o Gustavo ele é cego, ativista na área de inclusão e acessibilidade e realiza um trabalho voluntário para a Organização Nacional de Cegos do Brasil, uma instituição sem fins lucrativos que representa cerca de 86 entidades de e para cegos de todo o Brasil, desde 2015. Lá ele atua como secretário de Juventude e, além disso, ele é embaixador do movimento Web para Todos, que é um movimento super importante, depois pesquisem, vale a pena, e um dos rostos da campanha #Imagens que Falam. Falei direitinho, Gustavo? Falou, apresentou melhor do que eu. Do que eu me apresentaria. Ai, que bom. Gustavo, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz que você está aqui com a gente, lançando essa série. E eu acho que, assim, para a gente começar a aquecer a conversa, e eu quero que você tenha a voz aqui, que você conte para a gente toda a experiência, acho que a gente podia começar com a problemática mesmo, né? Qual é o cenário, quais são as barreiras que hoje as pessoas cegas, elas enfrentam na internet, em especial nas redes sociais. Queria que você contasse um pouco para a gente, falasse um pouco sobre isso, Gustavo. Dani, obrigado, prazer estar aqui, estou muito feliz mesmo, obrigado pelo convite, legal conversar com essa galera aqui que segue, enfim, Instituto Claro também. Olha, hoje a gente tem um cenário um pouco inóspito, né, para as pessoas com deficiência na internet. Você falou do movimento, né, o próprio movimento tem uma pesquisa, lançou uma segunda edição de uma pesquisa em parceria com a Big Data Corp, e a gente tem aí que menos de 1% dos sites passaram em testes de acessibilidade, o teste foi feito, né, a validação, enfim, a pesquisa foi feita com 14 milhões de páginas na internet, né? Então, a gente tem um problema muito sério em relação à acessibilidade. Você está me ouvindo? Só para eu confirmar. Tô sim, Tá. Ótimo. Então, principalmente nos sites e redes sociais, porque os sites não estão preparados, né, para receber a navegação, o acesso de uma pessoa com deficiência, e a gente defende hoje, e eu defendo, melhor dizendo, né, enfim, como pessoa física também, que a acessibilidade ela seja para todos, não só para as pessoas com deficiência. Porque quando você faz um site acessível, quando você faz um conteúdo acessível para as suas redes sociais, para o seu site, para o seu público, você também está possibilitando que outras pessoas tenham acesso. Ou seja, pessoas idosas, pessoas que tenham dificuldade de compreensão de algum tipo de conteúdo. Pensa, por exemplo, quando você vai legendar um vídeo, já existem pesquisas que mostram que o engajamento, a retenção daquele conteúdo é maior quando o vídeo está legendado. Que às vezes as pessoas passam nas redes sociais e acabam não ouvindo. Tem o conteúdo lá, mas quando tem legenda, a pessoa já para assistir aquele conteúdo. Então isso já está beneficiando as pessoas com deficiência auditiva também.
E essa pesquisa até do movimento mapeou alguns dos principais problemas e barreiras de acessibilidade hoje na internet e chegaram a alguns problemas principais. É claro que existem vários outros, mas problemas nos links dos sites, porque eu acho importante falar, Dani, para quem não conhece também, que uma pessoa com deficiência visual, ela utiliza a internet, o computador, por meio de um programa que lê tudo que está na tela para gente. Perfeito. Então, esse programa, ele lê todos os textos, lê todas as informações, mas não lê imagem, por exemplo. Não lê imagem, não identifica a imagem. Identifica que há uma imagem, mas não o conteúdo dela. Então, e existem diretrizes, enfim, existem, para quem desenvolve sites, um padrão web, né, que as pessoas deveriam colocar no texto alternativo, que é um atributo dos sites. Enfim, deveria colocar a descrição de imagem, simplificando, né, para a gente também não entrar tanto em coisas tão técnicas, mas colocar a descrição nas imagens, nos sites, nas imagens que postam nas redes sociais, e também nos sites, naquelas imagens que transmitem algum tipo de informação. Porque também tem aquelas imagens que são meramente enfim, a título de ilustração, uma faixa branca, que não transmite nenhuma imagem, nenhuma informação, entendeu? Então, hoje, na internet, a minha principal dificuldade enquanto uma pessoa com deficiência visual, existem vários outros tipos de deficiência e de dificuldades, mas é a falta de descrição de imagens, né? Nas redes sociais principalmente. É por isso que eu conscientizo tanto os meus amigos, as pessoas que me seguem, a colocar uma descrição nas fotos que elas postam. Não, perfeito, Gustavo. E eu acho que é um aprendizado, porque a gente, e falo por mim, tá? Eu tava pensando sobre isso. Eu mesma nunca parei para pensar nisso. E olha que a gente trabalha com isso dentro da Claro, olha que a gente trabalha com isso no Instituto. A gente tem falando um pouquinho da nossa experiência lá dentro da empresa e do Instituto, a gente tem todo um cuidado. Dentro da comunicação interna, a gente usa o hashtag para cego ler, né? Desculpa, para cego ver, a gente usa essa técnica, né? Que é isso, é descrever a imagem. Então, a gente trabalha com muitas formas de comunicar, né? A gente tem um audiovisual com legenda, no caso da pessoa com deficiência auditiva, mas assim, é um aprendizado. A gente tem nas páginas do Instituto, a gente tem isso nas páginas da Claro, mas ok, a gente está falando de uma corporação e que você está contando para a gente, inclusive, que ainda tem um caminho para percorrer, né? Aí a gente olha, aí eu acho que o que é legal desse papo, né, é a gente também olhar para a gente, pessoa física, né? Sim, será que a gente está fazendo isso quando eu posto uma foto, quando eu compartilho um momento ali nas minhas redes sociais? Será que eu estou preocupada com isso? Ou será que eu parei para pensar nisso, né? Então, acho que essa discussão é muito interessante, assim. E Dani, tem uma questão muito importante também, porque às vezes as pessoas, elas ficam muito... a miopia, né? É a questão de você ficar focado muito numa situação específica. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho nenhum cego né? Não tenho nenhum amigo cego, não conheço ninguém que tem deficiência. Bom, pera lá, vamos refletir. Você não conhece ninguém que tem deficiência porque você não tem contato com esse público ou porque será que as pessoas com deficiência não estão nas redes sociais? Pela minha experiência na comunicação e pela minha experiência como pessoa com deficiência, e que também tenho os amigos, né, nessa condição, eu sei que eles estão até no Instagram. As pessoas com deficiência visual é um número mais reduzido? Porque às vezes a plataforma não é tão intuitiva, porque não tem descrição de imagem. Então, o que vem primeiro, né? O fato de não ter descrição ou o fato da pessoa não estar lá e você não conhecer? Então, se você começa a fazer isso, se você começa a descrever, se você começa a pesquisar, se você começa a se envolver, seguir pessoas que vivem essa realidade, você vai começar a se conscientizar. Eu cansei de ver gente, eu fico muito feliz quando eu falei, pô, Gustavo, eu nunca tinha pensado para parar, nunca tinha parado para pensar, você me traz reflexões quando eu te sigo, eu vejo que você é uma pessoa comum, né, com defeitos, com qualidades, mas eu vejo também que eu preciso ter mais diversidade na minha vida, né? Eu preciso ampliar o meu leque de possibilidades. Então, uma descrição de imagem, por exemplo, ela beneficia pessoas cegas, mas também beneficia uma pessoa com baixa visão, que enxerga pouco
que chega com letra ampliada, mas que às vezes, pô, não estou conseguindo ver o que está nessa foto, está meio complicado. E também pessoas, eu estava refletindo até esses dias, pessoas que têm daltonismo, né? Ah, tá. Até as pessoas me perguntam, coloco cores, né? Descrevo as cores, claro, diga as cores. Porque você está alcançando um público muito grande, não é só de pessoas cegas. É pessoas que perderam a visão, é pessoas que nasceram cegas e que, portanto, desenvolvem suas próprias formas de entender as cores. Então, é um amplo espectro de pessoas e de públicos que você pode alcançar quando você, pessoa mesmo, você que está nos assistindo aqui, descreve as suas imagens, né? Você está criando uma comunidade, né? Você está... É essa conexão que as redes sociais propiciam e que Isso. quando não tem esse conteúdo, a gente fica excluído, né? Perfeito. Agora, eu queria, antes da gente partir para a segunda pergunta, eu acho que a gente podia fazer uma coisa que a gente não fez e que também é inclusivo. Se A gente podia descrever? escrever, Exato. não é verdade? Claro, eu sempre tenho o costume de fazer isso, eu até esqueci de fazer no Eu início. também. Eu estou aprendendo. Então, quer começar ou quer que eu comece? Não, eu posso começar, enfim, Vai. eu estou, né, quando a gente fala em primeira pessoa, a gente pode falar tranquilamente, né, porque a gente tá se descrevendo, eu estou sentado, eu estou no meu quarto, né, eu tenho cabelo curto, castanho, tá penteado pro meu lado direito, né, eu tenho olhos azuis, tenho uma barba bem curtinha, uma barba bem curta, e eu estou usando uma blusa cinza e também um fone de ouvido branco. Inclusive, eu não segui essa regra agora, mas é sempre importante a gente fazer de cima para baixo da esquerda para a direita. Ai, Então, por meu Deus. exemplo... Não, mas é Não, eu vou tranquilo, porque... tentar, eu vou tentar. Não, porque assim, eu primeiro descrevo meu Tá. cabelo, meus olhos, talvez meu Perfeito. fone que eu tô usando e a blusa. Dessa vez eu falei primeiro da blusa e depois do fone. Por quê? Que é a construção da imagem, né? Imagina, aqui é uma coisa muito simples, né? A gente está descrevendo coisas muito simples. Mas imagina que você vai descrever uma pessoa de corpo inteiro. Daí primeiro você fala do tênis, depois você fala da cabeça, depois você fala da blusa, depois você volta para algum detalhe da calça, Não, aí já confunde. confundiu tudo. Já confundiu tudo. Mas é Então tá, basicamente isso, e vou... atrás eu não. Aí você que pode dizer melhor, porque eu não sei exatamente o que está aparecendo, mas talvez seja a janela, ela está fechada, não sei o que está Isso. aparecendo atrás. Acho que é a janela e tem uma persiana branca, Isso, certo? exatamente. Fechada, né? Exato. Então eu vou tentar me autodescrever nessa linha do que você está dizendo, tá? Uhum. Começando de cima para baixo. Então, eu sou ruiva, estou com um rabinho de cavalo, tenho olhos castanhos, estou usando brincos prata, no prata, estou com a blusa preta e um echarpe ou um cachecol verde água. Que legal. Atrás, é isso? Tô correta? Tá bem, tá bom, bom. Legal. Atrás de mim eu estou aqui onde eu trabalho durante o dia, Uhum. e atrás de mim tem um quadro e tem alguns itens como lápis, livros que eu uso durante o dia aqui no meu trabalho. Legal. Fui Olha, bem? diga, continue. Não, fui bem? Ah, foi Passei? bem, foi ótimo. Passou no teste. É muito interessante. Você vê, olha quantos elementos existem. O seu Aham. cenário, a sua roupa, cachecol. Eu gostei de saber desse detalhe, porque eu tô de blusa, você tá de cachecol, né? É uma coisa, né? Tá meio frio aqui. Não sei se você é em São Paulo, que você tá Tô em também. São Paulo também, tô em São Mas Paulo. tá um friozinho, então eu nem fazia ideia que estava um cachecol, por exemplo. Então é uma coisa muito legal, muito legal. Sabe? Eu gostei. Eu acho que é isso, por exemplo, essa dica que você deu e que a gente treinou, quer dizer, eu treinei, né? Que a Uhum, gente está fazendo aqui, é algo super aplicável, né? Quando a gente está, por exemplo, a gente usou isso num evento dentro da Claro. E uhum, foi super bacana. A gente não tinha feito ainda, tá? A sim, gente falou, vamos testar, vamos ver se dá certo. A gente também estava numa live interna e foi muito legal. Então, quer dizer, é uma prática que a gente já pode adotar, certo? exatamente, Aqui, de novo, pessoa física, Dani e tal, seja dentro das empresas, dentro das corporações, exatamente. tá? Em algum momento ali de apresentação. Então, acho que essa dica já show de bola, né? Vou te chamar Sim. de Gu, posso?
Pode! Então tá bom. Fique à vontade. Ô, Gu, antes da gente entrar até em outras dicas, porque eu sei que você tem algumas dicas bem legais, assim, para ajudar a gente exatamente nessa questão da descrição de imagens nas redes Aham. sociais, né? Só queria que você falasse um pouquinho pra gente, colocando a conversa dentro desse contexto da própria pandemia e do momento que a gente está vivendo de isolamento social, de distanciamento, como que é isso em relação a essa falta de acessibilidade? Isso piorou que eu digo em relação ao Sim. acesso às informações. Como que está sendo esse momento para as pessoas cegas? Uhum. Vou Olha, Dani, especificar um pouco mais aqui. sim, eu posso falar, enfim, eu sempre tenho cuidado, né, para falar do ponto de vista do que eu estudo, do que eu tenho contato, né, como também um especialista em acessibilidade, mas também da minha experiência pessoal. Então, eu percebo que o acesso ficou mais complicado com a pandemia. Por quê? Porque começaram a se, principalmente no começo, agora está mudando um pouco, mas assim, começaram a se produzir muitos conteúdos, muito conteúdo na pandemia. Seja jornal, veículos de comunicação divulgando informação sobre pandemia, sejam os próprios perfis pessoais, né, as pessoas publicando mais fotos, né, em casa, seja um conteúdo educativo, sejam as instituições, empresas. Então, só que esse conteúdo não está chegando acessível normalmente para as pessoas Poxa. cegas sem descrição de imagem, né? Você pensa, por exemplo, eu fico pensando no meu contexto porque eu sou jornalista. Uhum. E tem muitas matérias que são, né, muitas matérias em textos e tal, só que começou uma prática de você facilitar a compreensão da sociedade, daquele conteúdo, por meio de visualizações interativas. Então, infográficos, gráficos, videozinhos animados e tudo mais. Uhum. Então, isso tudo é para ajudar. Mas e as pessoas com deficiência visual, como que elas ficam nisso? Não tem audiodescrição, não tem o recurso que traduz imagens em palavras, né? E existem profissionais que fazem esse tipo de trabalho hoje em dia, né? Então, não há essa... Eu percebo que há um pouco ainda de desconhecimento do próprio mercado, agora falando mais do mercado de comunicação, em tornar o seu conteúdo acessível, né? O jornalismo, ele ainda é um pouco incipiente, né, em relação a isso. Então, na minha opinião, a pandemia trouxe mais um assunto para a mesa, né? Não Sim. que trouxe, esse assunto já existia, mas intensificou. É. Intensificou isso, porque agora as pessoas estão em suas casas. Então, as Sim. pessoas... Pensa nas lives, por exemplo, né? As lives que passaram a ser produzidas, e a gente tem experiências agora, até da própria ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, que a gente conseguiu fazer parcerias para ter audiodescrição, uma iniciativa pioneira que antes não tinha. Não estavam colocando audiodescrição nas lives, né? Nas lives Sim, musicais, sim. Uhum. entretenimento. Isso é entretenimento, né? Não estou falando nem de uma coisa tão, nossa, jornalística, conteúdo sobre pandemia. Não, entretenimento. Né? Às vezes a gente não tem acessibilidade no entretenimento. O próprio Então entretenimento. isso, então, isso na minha opinião, só que eu percebo avanços, percebo que a gente está conversando mais sobre esse assunto, mas eu acho que a pandemia ela trouxe essa demanda, né? Essa demanda de você tornar ainda mais agora os seus conteúdos acessíveis, né? A gente precisa acelerar isso, né? Sim, Precisa ter precisa. gente engajada, que entenda a importância disso, né? São E, movimentos muito pulverizados, sim, são tá, movimentos ainda muito pulverizados, muito entendi. localizados, específicos. Na minha bolha, eu tenho percebido, assim, às vezes eu recebo, é live, aí tem a descrição do card da live, mas isso é minha bolha, né? Se você Tá. for pensar, se eu abrir meu Instagram aqui agora, e olha que eu estou tentando seguir mais perfis que descrevem imagens, mas eu ainda sigo, né, claro, meus amigos e tal, eu vou ver que vai ter um feed muito inacessível ainda para a pessoa cega. Sim. É um tema a ser explorado mesmo, né? A ser Sim, explorado e precisa ter ações, né? A gente sim. precisa. E eu acho que essa live que a gente está fazendo, por exemplo, outras iniciativas, é para colocar o pessoal para refletir, né? É Os isso.
os próprios jovens, né? Eu sou jovem, né? Você é jovem. Você também é jovem, então um papo entre jovens aqui, né? Para falar sobre esse assunto, porque, gente, a gente precisa conscientizar também a nova geração, daí, na minha opinião, ela tem muito esse papel. Ela tem muito esse papel. Claro que as pessoas que são mais velhas também, mais experientes, mas a nova geração tem ideias, tem novas ideias, né? Tem perspectivas diferentes. Uhum. Então vamos conscientizar, vamos falar para o amigo, para o seu amigo, pô, você já pensou nisso, escrever as suas fotos? Não é uma coisa que, às vezes, não vai demorar 1000 anos para você fazer isso, né? Uma pessoa física, uma pessoa comum que quer descrever uma selfie sua. É Né? isso. Vamos aproveitar esse gancho, até porque, ó, a gente sabia que a gente já está falando há quase 30 minutos. Meu Deus! A gente fala muito, Gu. A gente vai ficar aqui conversando. Ó, desculpa. não, eu que tô aqui, tô empolgada, tô animada aqui. Mas aproveitando esse gancho, acho que é legal esse gancho que você deu, até para não perder. Vamos dar algumas dicas em relação a isso. Eu, Dani, o pessoal que está assistindo a gente, quais são as principais dicas para a gente poder fazer a descrição de imagem nas nossas redes sociais? O que você acha que é assim, essencial, que é legal a gente contar aqui um pouquinho para tudo? Tá. Eu vou falar de coisas bem essenciais coisas, porque assim, esse assunto, ele, né, dá pano pra manga, né? Não, e depois qualquer coisa a gente volta, tá? Esse é só a conversa. Se for o caso, a gente está super aberto aqui para falar e para bater mais papo sobre isso. Legal, muito bacana. Então, assim, para você que quer descrever as imagens que você posta, eu acho que uma boa descrição, né, para uma pessoa comum, né, uma pessoa, eu digo amadora, né, porque não vai se exigir de você que você faça uma descrição perfeita. Então, primeiro, já tire essa crença limitante de que, ai, meu Deus, eu vou fazer e não vai estar certo, vai estar tudo errado. Não. Comece a fazer. Então, a primeira dica que eu dou é essa. A segunda é, responda algumas perguntas básicas. O que está na imagem? O que tem naquela imagem? Ou a pergunta o que, ou a pergunta quem, porque às vezes é a pessoa, né? É uma pessoa. Então, o que tem na imagem, se é um objeto, uma paisagem, uma pessoa. Onde, o local, é possível identificar o local daquela imagem, né? Quando é uma foto, né? Quando é um ambiente, dá para perceber o que tem nesse ambiente, é uma paisagem, é um quarto, né? O que tem, o que está aparecendo naquela imagem. Então, o que ou quem, onde e como. Por exemplo, o como. Você está tirando uma foto sua, é uma foto sua. Como que você tá? Qual que é o contexto daquela imagem, né? O que ela transmite? Então, eu tô de braços cruzados, estou tirando uma foto e estou de braços cruzados, estou usando uma blusa cinza. Então, você vai construindo aquela imagem com essas perguntas. Eu costumo até, quando eu falo até para públicos de comunicação, de jornalismo, que é o primeiro parágrafo de uma notícia, que a gente chama de lead, né? É o que você precisa saber, é o resumo daquela imagem. Pense que você está fazendo uma historinha, um primeiro parágrafo contando qual que é o contexto daquela imagem. E você vai descrever, na verdade, o que você está vendo, né? O que aquela imagem está querendo transmitir, os principais elementos, me fugiu a palavra, os principais elementos daquela imagem. São algumas dicas que eu poderia dar. Cores, como eu disse, você pode escrever também. E sempre pense no contexto. Por que eu bato na tecla do contexto? Porque ela vai guiar muito a sua descrição. Qual que é o contexto daquela imagem? O que você quer transmitir? Né? Isso vai guiar até o tamanho da sua descrição. Às vezes as pessoas falam, mas tem que ser grande, tem que ser curta. Era uma pergunta que eu ia te fazer. É uma pergunta muito frequente, muito frequente. Para as redes sociais, eu aconselho que você seja o mais objetivo, conciso possível. A não ser que seja um projeto seu, por exemplo, você tem um projeto de arte, aí você quer destacar a sua arte, os traços daquela imagem, né? Aí sim, talvez precise de um pouco mais de elaboração e tudo mais, mas no dia a dia você está descrevendo uma foto sua, né? E aí, se você for fazendo seus perfis pessoais, né, o que a gente não recomenda que sejam feitos em perfis profissionais, você pode até brincar um pouco, né, com a imagem, né? Você pode até fazer uma piadinha, pô, estou usando uma blusa linda que é
cinza. Por quê? Por que eu tô falando isso? Você pode até adjetivar, né? Brincar um pouco. Nossa, eu tô lindo nessa imagem. Mas Entendi. mas o que é lindo? Então vamos tentar descrever. Não esqueça de colocar os elementos mais objetivos daquela imagem. Mas quando você estiver fazendo para suas redes sociais, pode ser um pouco mais informal, né? Pode ser um pouco mais tranquilo, mais relax. Perfeito. Então o que, quem, On, isso, o que, quem, quem onde e como. e como, né? E Exatamente. aí, dentro disso, esse contexto que você está dizendo, e eu posso nessa linha do que você está falando, do objetivo, eu também posso ali colocar, veja, um sentimento, né? Que é isso que você falou Uhum. também. Por exemplo, naquele momento que eu tirei a foto, eu estava me sentindo, sei lá, eu posso dizer isso, estou me sentindo feliz, fiz essa. Pode ter alguma coisa nessa É, linha também, ou não po, precisa? olha, eu vou te falar assim, na diretriz técnica de audiodescrição você não poderia fazer isso. Ah, não pode. Não pode porque Olha que interessante. você tá descrevendo, deixa, assim, a pessoa cega que precisa interpretar aquela imagem. Perfeito, olha que dica. Mas, Ah, mas Dani, assim, eu ressalto isso. Agora, o que eu estou dizendo é, nas redes pessoais, você pode ter um pouco mais de liberdade com as palavras, né? tá. Então, se você quiser adjetivar, falar que você tá linda, tudo bem, você tá ali nas suas redes sociais pessoais, você tá ali com seus amigos. Então, você pode falar. Agora, saiba que se você for fazer isso num projeto, numa página de empresa, de instituição, de organização, não. Aí Não, você tem que ter uma linguagem mais formal. Por isso, o contexto, né? Por isso, o perfeito. Não, contexto. ótimo. Eu fiquei, então, acho que essa dica é muito Uhum. legal. Tem um pessoal aqui que está acompanhando, que está fazendo, e aí está mandando vários comentários. E Uhum. aí tem um comentário da Simone, da Cifreire. Ô, Ela fala, Simone, né? A Simone está aqui com a gente. querida. Ela fala assim: eu amo descrever minhas fotos, faço com muito carinho, faz parte da minha postagem, quase que Ó, complemento meus posts, amo. olha E só. é um hábito, né? Eu acho que o que é legal daqui, que a gente está batendo esse papo também, Uhum. é o hábito, porque você começa a fazer, você posta, começa a fazer a descrição, quando você Sim, vê, isso já virou um hábito, você não faz mais sem colocar a sim. descrição, né? Eu acho Eu que isso é conheço, legal. eu conheço alguns amigos meus que às vezes falam até, puxa, eu vou postar uma foto, mas não tô com a descrição ainda. Puta, não vou postar agora, vou postar daqui a pouco, à noite, vou postar amanhã e tudo mais. Então, assim, é um hábito, né? É o desenvolvimento de um hábito. E é claro que às vezes você pode esquecer, pode acontecer de você não colocar, mas, gente, tentem fazer isso, tentem. Depois que acabar essa live, tente fazer uma Eu acho. postagem, se você tiver, uma foto sua com a descrição. Ou Eu acho outra que coisa. esse pode É, ser o desafio da live, o né? desafio da live. E aí eu já vou até puxar para Ah, outra questão. Quem quiser outras informações sobre como descrever também, tem uma campanha do Movimento Vai para Todos, que é hashtag Imagens que Falam. Então, essa hashtag foi criada para essa campanha, né, para divulgar sobre a importância de se descrever as imagens, para dar algumas dicas também, algumas delas que eu dei aqui, né, do Movimento Vai para Todos, que é um movimento que divulga, dissemina e ajuda a aham. promover a acessibilidade na internet. Então, você pode até postar com a hashtag Imagens que Falam, você pode colocar, agora, falando de como você pode colocar essa descrição, na sua legenda, você pode colocar na sua legenda da imagem, sempre destacando que aqui vem uma descrição, seja com uma hashtag, tipo, hashtag imagens que falam, né, que nem a Dani falou, hashtag para cego ver, ou hashtag para todos verem, ou escrevendo descrição de imagem, dois pontos, colocando, como também você pode colocar no texto alternativo. O que Tá. é esse texto alternativo? Ah, É um campo do Instagram, né? Do Instagram e de vários sites, né? Eu tô falando de forma bem simples aqui, né? É um campo que você coloca aquele texto e quando a pessoa cega toca na imagem, coloca o dedo em cima da imagem, já vai ler a descrição. Ela não precisa ler toda a legenda para ficar demais. sabendo o que está acontecendo. Exato. Então você Muito. pode colocar aí. Oi, pode ir. Não, não, desculpa, te interrompi, pode falar. Você pode colocar isso quando você for postar uma foto aqui no Instagram, tem ali naquela parte de legenda, tem configurações avançadas. Você clica ali, tem escrever descrição de imagens, alguma coisa assim.
E aí você coloca naquele campo. Então tem várias formas. Não fique tão preocupado ou preocupada. Ai, como eu devo fazer? Será que eu coloco no texto alternativo? Será que eu coloco na legenda? Não. Faça o que você se sente mais confortável, mas faça. É Né? isso, comece, né? Comece, exatamente. Tem um comentário aqui da Suzeli que eu achei sensacional e que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, que a gente está batendo, que a gente está aqui conversando, né? Uhum. O legal de descrever imagens é que aprimoramos nossa visão de mundo, Uhum. não é? Aprimora a visão de mundo e tem outra coisa. Ah, Você passa a ter mais elementos que você não tinha percebido ainda na imagem. Você olha pra imagem e fala, putz, nem tinha notado que tinha isso aqui. Né? exatamente. Tem uma pergunta da Cida Carrancho. Como posso descrever cores para quem não enxerga? Tem alguma dica? Cida, é o seguinte, como cada pessoa tem uma interpretação sobre as cores, não tem problema nenhum você dizer puramente que é uma camiseta verde, que é uma camiseta amarela, que é uma camiseta vermelha. Por que eu tô falando isso? Porque se você for falar, é uma cor vermelha que simboliza, sei lá, frio, né? E quente, uma cor amarela, azul, que simboliza o frio. Você pode, assim, pode ser essa interpretação que a pessoa cega tenha, pode ser que ela tenha outra interpretação. Não. Por exemplo, eu tenho amigos que acham que, por exemplo, sei lá, vermelho é áspero, azul é liso. Então, assim, cada pessoa faz a sua própria interpretação. Cai naquilo que eu também falei, né? Até sobre um pouco Uhum, ali em relação a deixar, como você mesmo disse da minha pergunta, a deixar a uhum. pessoa cega interpretar Exatamente. aquela situação. Perfeito. Um erro que as pessoas cometem às vezes, rapidamente, Dani, Não, é, subestimar um pouco, assim, até de forma inconsciente, a interpretação da pessoa cega. Eu acho que ela não vai entender isso aqui, então tem que descrever nos mínimos detalhes, porque se não fizer isso, a pessoa que tem deficiência visual não vai entender. Não. Você tem que partir do princípio de que você tem que construir aquela imagem na mente da pessoa, mas que a pessoa com deficiência, ela tem total capacidade de entender o que você está falando. É a tal infantilização. Às vezes você quer mastigar tudo, né, ali para a pessoa. o quanto esse assunto abre para vários outros temas, né? Exato. Que faz parte, que é isso. Que você pode, Relacionados, né? que estão relacionados. E dá para a gente fazer outras conversas mesmo. A gente está assim, ó, com 2 minutinhos. Então tem um comentário, tem uma pergunta que acho que de repente pode ser rapidinho aí, que é da Vládia. Tem algum aplicativo que faria isso automaticamente? Resumo, resposta bem curta. Tem aplicativos que fazem de forma muito rudimentar, que falam que pode ter natureza e pessoas na imagem, mas não que descrevam. Então, não substitui a descrição de imagem manual das próprias pessoas. Perfeito. Tem um comentário da Feira Araújo que está dizendo assim, ó, editando minhas fotos após essa live em 3, 2, 1. Olha! Gostei, hein, Fê? Acabei de ver um aqui, ó. Queremos uma parte 2. Então já fica aí, turma, para a gente pensar e Gu, se você topar, a gente faz uma segunda rodada. Claro, podemos. Tem muita gente participando, tem muita gente fazendo comentários. Eu fico muito feliz de estar aqui com o Gustavo, com todo esse conhecimento que ele trouxe, né? Assim, com esse conhecimento que ele está passando aqui para gente, que ele trouxe, né? Eu acho que se a gente pensar em tudo isso que a gente bateu, esse papo aqui que a gente conversou, e se a gente se desafiar, como a gente falou, a já sair daqui praticando, já vai ter valido a pena essa conversa. Vai, com Então, certeza. já vai ter valido a pena, né? Eu acho que isso é sensacional. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, como a gente já conversou no início aqui da abertura do papo, eu acho que a gente tem tido essa oportunidade, né? De repensar, devido até a esse momento de acelerar mesmo, como a gente estava dizendo, de muitas coisas ficarem muito evidentes, né? Não dá para você não olhar para aquilo, né? Você tem que olhar, tem que encarar e falar, opa, como que eu posso fazer? Como que eu posso fazer para fazer parte disso, né? Como que eu faço para eu
eu ali no meu perfil ser inclusiva, né? Eu Uhum. tenho, é o que eu falo, eu tenho a minha responsabilidade, né? Então, eu acho que assim, se essa conversa já, de alguma forma, proporcionou para todo mundo aqui que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode ir lá e ser parte da solução, estou super feliz. Acho que a gente cumpriu. E acho Legal. também, aí só para. Depois eu quero ouvir também suas palavras finais, Gu, porque a gente realmente está com o tempo Sim, aqui sim. estourado. Eu vejo assim, né? Se eu não fazia, eu vou passar a fazer. E eu acho que, independente, como você mesmo disse, independente da gente ter ou não ter pessoas cegas ali, por exemplo, nas nossas redes, até pelo questionamento que você fez, né? Tenho. Uhum. Por que eu não tenho, né? Qual é o Uhum. motivo, né? Eu acho que se a gente começa fazendo esse movimento e a gente começa a pensar dessa forma, criar esse hábito, entender que isso é fundamental para esse mundão que a gente vive aqui, né? Para a gente conseguir fazer movimentos tão positivos como esse, inclusivos, eu também estou sendo exemplo. Alguém vai olhar e vai falar: nossa, que legal, por que a Dani faz isso? Dani, Uhum. por que você faz isso? Olha, por isso, por isso, por isso. Pô, que legal. Então, assim, é um despertar também, né? É o exemplo para outras pessoas. E eu acho que isso é muito bacana. Então, o convite que eu faço aqui para todo mundo é que a gente comece agora a praticar. Eu acho que isso faz parte do nosso papel como cidadão e cidadã. Queria te Boa. agradecer muito, 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 muito. E queria aí que você fosse pro deixar aqui aberto para que você possa falar Uhum. suas palavras Dani, finais também, Gu. muito obrigado pelo convite. Como você viu, né, a gente são muitos assuntos, né? A gente tem muita coisa para falar, mas espero ter colaborado pelo menos um pouco aí com vocês, né? Com o pessoal do Instituto Claro. Fico muito feliz de estar aqui. E é esse recado mesmo que você deixou. Vamos pensar em acessibilidade, vamos pensar em inclusão, vamos pensar em diversidade, né? Vamos pensar nas pessoas com deficiência, porque quando você começa a pensar desse ponto de vista, você começa a ter e a vivenciar, a entender, melhor dizendo, a vivência de outras pessoas, né? Vão pensar em acessibilidade como uma prática ampla, né? Para beneficiar pessoas com e sem deficiência, porque é isso que a acessibilidade permite. Quando você torna o seu conteúdo acessível, seja você uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, você está permitindo, você está dando possibilidade para que todas as pessoas, ou o maior número de pessoas possível, tenha acesso àquela informação, àquele conteúdo, seja ele informativo, seja ele de entretenimento, seja ele uma coisa mais pessoal. Então, me sigam nas redes sociais, se vocês tiverem dúvidas também, na medida do possível, eu posso tentar responder, enfim, vamos manter contato, enfim, inclusive com o Instituto Claro, aí gostei muito da participação. Então, um grande abraço a todos e todas. Pessoal, um beijo, Gu. Muito obrigada Beijo. mesmo, foi muito bom. Eu vi aqui que já pediram parte 2, então vamos pensar na parte 2, tá? Eu acho que vale muito a pena, o assunto é super importante. E um beijão para todo mundo que estava assistindo, que estava acompanhando. A gente tem um papel muito importante, a gente pode fazer a diferença e é só querer, não é? Isso aí. Beijo, pessoal. Até Um mais. beijo, pessoal.